Voltamos com o nosso programa e o assunto que vamos tratar agora impressiona pelo limiar entre divindade e maldade. A que ponto um ser humano pode chegar? Como alguém pode conquistar a confiança de pessoas do mundo inteiro e, ao mesmo tempo, cometer crimes horríveis, horrendos? Antes da gente conversar com os nossos convidados, vamos dar uma olhada nesse VT para a gente já ir se aclimatando. O poder da fé, o dom da cura, uma multidão de seguidores, um médium curador conhecido no mundo inteiro, João de Deus, um homem santo, condenado a quase 60 anos de prisão, acusado de exercício ilegal da medicina, contrabando de minério e assassinato. Denunciado pelos crimes de assédio, abuso sexual e estupro por mais de 300 mulheres no mundo inteiro. Uma das vítimas é a própria filha, que afirma ter sido molestada na infância. Os relatos iniciais de estupro surgiram em 1973, quando, além de abusar da sua primeira vítima, também tentou matá-la. Preso desde 16 de dezembro de 2018, no presídio de Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital. Hoje, aos 78 anos de idade, João Teixeira de Faria cumpre prisão domiciliar devido ao coronavírus e às inúmeras complicações de saúde. Nascido em Cachoeira de Goiás, João de Deus tem uma trajetória de vida entre a santidade e a insanidade. Afirma ter mediunidade desde os 9 anos e praticar a primeira cura aos 16 anos, quando ajudou uma grávida no parto. O médium afirma ter incorporado o espírito de Santo Inácio de Loyola, líder jesuíta que em 1534 fundou a Companhia de Jesus. Os jesuítas foram responsáveis pela conversão dos índios brasileiros ao catolicismo e a fundação do Colégio de São Paulo, que deu origem à cidade. A notícia das supostas curas de João de Deus atraíram multidões para a pequena cidade de Abadiânia, no interior de Goiás, onde residia e fazia os atendimentos espirituais. Sua história ganhou uma biografia oficial com o título em português João de Deus, o curandeiro brasileiro que tocou a vida de milhões. Foi notícia com coberturas nas principais mídias do Brasil e do mundo. Era requisitado por políticos e celebridades de todos os países. Uma das mais famosas apresentadoras americanas, Oprah Winfrey, veio ao Brasil e visitou o médium. João de Deus alegava incorporar mais de 30 espíritos, entre eles o médico alemão Adolf Fritz, e que poderia curar qualquer doença. Apesar de afirmar ser autêntico o seu poder de cura, quando passou por um problema de saúde no aparelho digestivo, recusou um tratamento espírita e preferiu submeter-se a uma cirurgia convencional. Quem é esse homem que teria afirmado precisar fazer o mal para transmitir o bem? Agora, no Mulheres, você vai acompanhar o relato de uma das vítimas que teve a coragem de vir a público e denunciar os horrores que sofreu. Convidados vão contar toda a verdade sobre o homem que curava e feria, em nome de Deus. Aqui no estúdio, como nossos convidados, a Camila Apel, que é jornalista e dramaturga, foi quem puxou o fio dessa meada, né, Camila? Puxou o fio dessa meada. A partir do trabalho da Camila, toda essa história foi vindo à tona. Chico Felitti, jornalista e escritor, escreveu um livro chamado A Casa, que assim, a história da seita de João de Deus. Sejam muito bem-vindos, vocês dois. A Zahira, que é jornalista e escritora e fala conosco. Oi, Zahira, tudo bem? Olá. Você fala da onde, Zahira? Eu estou na Holanda. Tá. A Zahira foi a primeira mulher que teve coragem de colocar o depoimento dela, de compartilhar com o mundo a experiência terrível que ela teve lá na casa com o João Teixeira. Eu estava conversando aqui com a Camila e com o Chico, eu fico um pouco incomodada de falar João de Deus. Eu vou falar João Teixeira, vocês se importam? João Teixeira. João Teixeira. Como é que tudo foi acontecendo, Camila? O Pedro Bial marcou uma entrevista com o João Teixeira em Abadiânia. Mas o Pedro assistiu um documentário sobre o João, leu uns livros sobre ele e ele chegou à conclusão de que ele não queria ir, ele cancelou a entrevista.
Mas antes dele cancelar, eu tinha começado uma pesquisa sobre a Badiânia, sobre o João. Eu nunca tinha ido lá, então eu não o conhecia. Você trabalha no programa, no Conversa com Bial? Eu sou redatora do Conversa com Bial. Tá. E então eu faço pesquisas sobre os entrevistados, os temas e as pautas. E eu comecei a pesquisar. E uma das pessoas com quem eu falei era uma amiga minha, que eu sabia que tinha ido muitas vezes para lá, tinha ficado meses lá. E ela me contou, inclusive, que ela segurava a bandeja dos instrumentos. Isso me chocou. Foi isso que eu fiz quando eu fui lá, você mas fez depois isso? eu conto. Eu segurei a bandeja e a lanterna. Olha só. Bom, mas aí você falou com a sua amiga. E aí eu falei com ela, e quando a entrevista foi cancelada, ela se abriu. Ela não tinha contado ainda o que ela sabia. E o que ela me disse foi, eu ouvi rumores, boatos muito fortes de que ele abusa das mulheres. Eu fiquei chocada com essa informação, porque eu nunca tinha escutado isso antes. Nunca tinha escutado, Camila? Não, eu não. Eu só tinha escutado coisas positivas. Tá. Sobre ele, relatos de pessoas que tinham ido lá e se sentiram curadas, que falavam de uma energia forte do ambiente. Então eu fiquei bem chocada com essa informação. Eu falei, nossa, ele faz isso há quantos anos? 40, 50 anos. Se ele é um abusador de mulheres, como é que a gente não sabe disso? E comecei a investigar. E essa minha amiga, minha primeira fonte, me levou ao post da Zahira, que era um post no Facebook, onde ela relatava publicamente o que tinha acontecido com ela. Entrei em contato com a Zahira. Ela também me levou a uma outra mulher que já tinha falado, que tinha sido abusada por ele. Essa mulher tinha um diário que ela escreveu há 20 anos, escrevendo o abuso. Meu Deus. No diário ela falava que era algo que todo mundo sabia, que era algo praticamente aceito até, né? Tinham várias... Em Abadiânia. na casa. Na casa. E ela me trouxe isso. Eu comecei a investigar e tive ajuda também de 2 ativistas que estavam investigando líderes espirituais, né, de abuso. Então eu acho que começou aí. Na hora que a gente percebeu que as histórias eram muito parecidas, a gente entendeu que existia ali algo muito relevante e importante de ser revelado. Sim. Zahira, obrigada por conversar conosco. Você já falou, imagina, a exaustão sobre tudo isso. Eu queria um pouco mais, me perdoe, mas eu queria entrar um pouco mais na sua intimidade. Depois que você admitiu que você foi abusada, o que mudou para você? Ou você sempre teve consciência que tinha uma... Não entendi a pergunta. Você, logo que você esteve lá na casa, você entendeu que você estava sofrendo abuso ou você precisou processar isso e depois que caiu a ficha? Não, eu sabia. Diretamente. Enquanto você estava lá? Uhum. Tá. E você se sentiu curada depois que você esteve lá? Não, claro que não. Tá. Porque as pessoas iam lá em busca de uma cura. Uhum. Não é? Você passou por uma experiência terrível e aí você saiu muito diferente, não alcançou o seu objetivo. O que isso mudou dentro de você? O que mudou, na verdade, era uma continuação da vergonha que está ensinada às mulheres. E o silêncio continuou também. E lá tem muito manifestação, então era assim como se isso só aconteceu comigo, mas tem milhares de pessoas que estão curados por qualquer coisa. Eu não quis falar, até eu sabia, descobri que tem que ter mais pessoas que estão sendo abusadas antes de, depois de mim, e eu preciso parar isso. Uhum. Tá. Eu faço essa pergunta porque eu já tive oportunidade de entrevistar várias pessoas, mulheres que não se dão conta de que estão sendo abusadas. Né? E aí eu não sei se é uma negação para elas mesmas, se é muito difícil admitir para ela mesma, ou se ela realmente não entende o que é um abuso. Você teve a oportunidade de encontrar esse tipo de mulher que não entendeu que estava sofrendo um abuso, ou para todas isso era muito claro, Camila? Eu acho que a série toca nesse ponto. Tem algumas mulheres que relatam isso. A Marina, por exemplo, assim que ela saiu da sala, ela não tinha entendido aquilo como um abuso. E depois que ela dormiu, quando ela acordou, ela relembrou. E aí foi caindo a ficha. Isso. E aí ela falou, peraí, mas não faz sentido. Por que eu tenho que tocar
E a Zahira fala isso também na entrevista. Por que eu tenho que tocar no órgão genital dele para eu ser curada? Qual a relação? Exatamente. E aí cai a ficha e vem um choque. E esse choque, às vezes, paralisa. E quando paralisa, impede a ação de contar para alguém, ou pode entrar numa negação de, puxa vida, porque se eu entender e verbalizar, fui abusada, eu vou ter que fazer alguma coisa. Exato. E nem sempre a mulher está preparada para tomar uma atitude. Exato. E é a vergonha, né? O que a Zahira falou. Ô Chico, você escreveu o livro depois que tudo veio à tona. Você foi para Abadiânia? Foi bem na esteira, teve o furo da Camila e do Conversa com Bial e veio à tona essa série de acusações, né? Ele passou de médium a criminoso e menos de um mês depois eu estava em Abadiânia para entender exatamente o que tinha acontecido com a cidade, não com o homem em si. E você nunca tinha ido antes? Nunca, era zero do meu universo, mal conhecia. Conhecia o João Teixeira, o João de Deus da TV aberta nos anos 90, assim, o que todo brasileiro viu. E como é que você encontrou essa cidade, Chico? Foi uma loucura, porque eu cheguei lá, ainda tinha um pouco de turista, hoje em dia já não tem, praticamente morreu. E era um lugar completo que não fazia sentido, assim, porque era super cosmopolita, super rico, com gente do mundo inteiro, um monte, como você disse, um monte de sotaque que você nunca ouviu na vida, um monte de língua que você nunca ouviu na vida, no meio de uma parte pobre do Cerrado, ali, entre Goiânia e Brasília. E quando eu vi aquele lugar, eu me dei conta que meu livro era a história da cidade e da casa, que era o centro dele, né? O centro espiritual dele, o centro ecumênico dele chamava a Casa de Dom Inácio. Sim. Então não era a história dos crimes, era a história da casa inteira, porque ela ficou lá 40 anos. Foram 40 anos e foi uma instituição ali, a casa mudou aquela cidade, né? Era para ser uma cidade pobre, sem nada, e de repente tinha milhões e milhões de dólares e euros de reais passando por aquela cidade. Mudou completamente o tecido social, mudou tudo e tinha muita história inacreditável nesses 40 anos. E estando lá, você teve contato com histórias inacreditáveis? Nossa, o que não falta, assim, de avião que explodiu, um sobrinho dele acusado de crime, 2 pessoas foram mortas dentro da casa, no estacionamento. Isso é documentado, a polícia sabe. E um dos suspeitos era um sobrinho do João Teixeira que trabalhava para ele. E semanas depois de uma pessoa ter sido morta no estacionamento, esse sobrinho era um dos principais suspeitos, ele entra num avião que estava no nome do João Teixeira e o avião explode. Urubatã. E o João Teixeira passava incólume por tudo isso? Incólume. Nada derrubava o homem. Então, como que ele... Ele chegou a ser investigado até em algumas situações, mas ele sempre era inocentado. Ele chegou a ser absolvido em denúncias parecidas. O que ele manipulava que ele conseguia se safar disso tudo? Eu vejo uma atitude dele que eu acho bem peculiar e em todos esses processos eu identifiquei. Ele fazia com que a pessoa fizesse uma declaração em cartório, dizendo que ele era inocente. E os pais do taxista foram no cartório, ele fez isso até na nossa apuração, mas isso era uma coisa que ele fazia sempre. E a pessoa ia lá. Você achava que ele usava a mediunidade dele para induzir as pessoas a fazerem isso, Camila? Eu acho que é mais poder, né? Porque como ele é um homem muito poderoso, cercado por pessoas armadas, ele é armado, ali num lugar onde muitas vezes era chamado de a terra de ninguém, onde tudo podia acontecer, uma pessoa podia ser assassinada no meio da estrada, voltando para Brasília. E tudo bem? Eu acho que isso é mais forte do que falar da mediunidade. Eu acho que o poder dele, o medo. Influência por conta do dinheiro, influência política. Porque quando eu conversei com algumas pessoas que a gente ia fazer essa pauta, muita gente me perguntou, mas você acha que ele realmente tinha mediunidade ou você acha que não? A minha experiência lá foi muito impactante. Eu fiquei sentadinha, né, aí onde ele fica, né, tocando nas pessoas, porque não é uma consulta, porque ele não consulta todo mundo, né? Uma fila gigantesca ia passando, e aí de repente ele ficava sentado assim, de repente ele falava, para. No que ele falava, para, a pessoa vinha até ele. E eu fiquei sentadinha na lateral, do jeito que me mandaram, quietinha, de olho fechado, eu fiquei assim, de repente alguém toca no meu ombro e fala, o João tá te chamando. Aí eu fui, ele estava em pé, ele me deu uma bandejinha e uma lanterna. E eu tremia, porque eu não sabia o que ia acontecer, e os instrumentos cirúrgicos faziam barulhinho assim. Aí ele pegou a minha mão e falou aqui, e apontou para as costas de um sujeito que era holandês, enorme, devia ter, sei lá, uns 20 e poucos anos, que estava com o pai. Os pais choraram, ele pôs a mão assim no rosto do sujeito, o sujeito fechou o olho, ele pegou um bisturi, falou para mim, aponta aqui, ele pegou um bisturi e abriu as costas do menino. O menino não fez isso de dor.
o sangue escorria e ele colocou o dedo ali, puxou, falou, ó, tá aqui o problema. Falando pra mim, tá aqui o problema. Puxou, eu não sei o que era, parecia um nervo, uma coisa, cortou, deu os pontos, o menino em pé e os pais chorando, deu os pontos, costurou com muito vagar, pôs a mão nele e falou, agora você pode ir, chamou a intérprete, falou, ele vai para a salinha, você pode sentar. E eu fiquei sentada. No final do dia, eu estava num transe que eu não sabia quantas horas eu tinha passado lá. Então, eu vi isso acontecer e fiquei muito impactada. Não sei o que explica, se é mediunidade ou o que é. Mas quando eu estive lá, já tinha ali um boato, uma coisa. Eu fui com uma amiga que estava fazendo um documentário sobre a vida dele. Já tinha uma história de que, olha, pode ser que ele não seja tudo isso e tal. Mas ninguém tinha coragem de falar claramente, Camila. Ninguém falava. Até que apareceu Zahira. Até que apareceu Zahira e Camila e a mulherada colocou a boca no trombone. Então, assim, todo esse poder dele resistiu enquanto as mulheres não resolveram agir. Exatamente. Né? Eu acho é muito pessoal essa experiência, né, do poder ou da mediunidade. Eu nunca fui, eu não conhecia. A Zahira participou, foi envolvida. Ele até falou que você era médium, né, Zahira, em vários aspectos, assim. Eu não sei o que você diria sobre isso. O poder. O que você acha? Sobre a mediunidade? Sim. Na verdade, eu ainda estou rolando, sabe? Como uma pessoa pode ser tão violenta, assim, tão mal, e fazer algo. Eu tenho muitas dúvidas sobre como essa casa está construída, porque tem muitas pessoas que estão meditando, criando uma energia de querendo curar, né? Então é o poder de unir pessoas que estão espalhando luz. E ele precisava dessas pessoas orando na casa, na corrente. Ele não conseguiria fazer as operações. Então, isso vale algo. E a outra coisa que ele falou, pessoalmente, era as operações que você está vendo, né, Paulo? Ele falou que essas operações são para as pessoas sem fé. Perdão? Ele falou que as operações visíveis eram para as pessoas sem fé. Era uma coisa que ele repetia muito. As superações visíveis? As operações visíveis. As operações... Ele dizia que você não precisava ser operado, cortado, só se você não acreditasse. Se você acreditasse, bastava você estar lá que você seria operado. É verdade, Zahira, bem lembrado. Zahira, você ficou quanto tempo lá? 5 semanas. 5 semanas. Depois do abuso, você permaneceu lá por quanto tempo? Acho essa pergunta foi perguntada já várias vezes. Sim. Não acho muito importante. Ela não acha o quê? Que é uma coisa que ela quer falar? Muito importante. Tá. Porque já fizeram essa pergunta de uma forma crítica, no sentido de por que você permaneceu lá depois do abuso? Mas é isso que a gente está falando. Era essa questão que eu queria trazer à tona, dessa todo dificuldade das mulheres. Exato. Da dificuldade da mulher primeiro se acolher e depois buscar o acolhimento. Então, Exato. Zahira, você me desculpa, minha intenção era justamente trazer essa questão, porque muitas mulheres são abusadas e não se dão conta de que estão sendo abusadas em vários aspectos. Às vezes é um abuso psicológico que também deixa marca para sempre, né? Que ele tinha uma perversidade que era físico. Era psicológico, porque ele estava manipulando, porque eu já fui lá curar o meu trauma sexual, e a outra, sempre o meu caminho era de ajudar outras pessoas. E ele falou, eu vou te tornar um meio, você vai ajudar muitas pessoas que estão agora nas cadeiras rodantes ou algo assim, e você vai ajudar pessoas a andar novamente. E como eu sou coreógrafa e o corpo ficar saudável, isso era algo que me tocou muito. Sim. Se eu podia ajudar pessoas
Então, isso está acontecendo comigo, mas posso ajudar pessoas e ele está te manipulando. E, além disso, tem o risco de violência. É uma mistura muito complicada. Sim. E, inclusive, eu já ouvi relatos de mulheres que falavam que eram afastadas da casa, tidas como histéricas. Não escuta ela, não. Ela está muito impactada. Está chorando muito. Ah, é porque a cura é assim mesmo. Isso. E quem tentou denunciar não foi ouvido. A gente tem a história da Camila na série, que em 2008 processou e o João foi inocentado. Tem a Marina, que gravou uma conversa dela confrontando o braço direito do João. Foi desacreditada. Foi desacreditada. E tem também o medo dessa retaliação espiritual. Porque se você acredita que ele cura, que ele chega em você... Ele também pode fazer o mal. É claro. É o seguinte, eu estou trazendo isso para a vida real porque a gente está falando do João Teixeira, a gente está falando do João de Deus. Mas abusos acontecem todos os dias dentro da casa de muitas mulheres, especialmente agora, neste momento que está todo mundo, teoricamente, em isolamento. Então, muitas mulheres estão sofrendo abuso psicológico e físico dentro das suas casas e talvez não consigam entender, acham que isso é coisa que aconteceu lá, em Abadiânia, no João de Deus. Então, esse é um assunto recorrente de abuso, de agressão, que todas as mulheres, se não sofrem, conhecem uma amiga muito próxima que está sofrendo. É assustador o que está acontecendo. E as mulheres passam por louca, por histérica, por desequilibrada, né? Então, é importante a gente trazer isso aqui para o nosso dia a dia, ou o mais próximo possível, e denunciar à medida do possível, sempre contar com uma amiga e tal. Ô, Chico, você ficou sabendo de uma coisa de radioatividade, alguma coisa assim? Tinha gente que, eu até brinco no livro, tinha gente que sentiu uma energia saindo da casa. Talvez essa energia fosse literal, porque o João Teixeira foi preso na década de 80 tentando traficar material radioativo numa caminhonete para revender possivelmente para alguém que quisesse fazer arma nuclear. Então ele foi preso numa caminhonete com 300 quilos de altunita, que é um material proibidíssimo por lei de segurança nacional, porque você pode fazer arma atômica com ele, teoricamente, você pode fazer muita coisa. Pode fazer bomba. E ele admitiu que era dele, que ele estava, na verdade ele diz que ele tinha sido pago para fazer esse frete, para levar esse material radioativo até um aeroporto ilegal de onde esse material ia sair do Brasil. E esse é mais um dos crimes documentados que se perdeu aí no hall da justiça e da documentação brasileira, pelos quais ele nunca foi julgado. E vocês acham que, assim, ainda tem muita poeira embaixo desse tapete? Por exemplo, eu não sei para quem ele estava indo vender esse material. Me pergunto como ele conseguiu? Como que, para quem ia comprar? Quem ia comprar, qual era o intuito? Qual era? A Polícia Civil de Goiás está procurando o corpo, inclusive, no terreno da casa, né? Até hoje, eu soube de notícia recente de que existe denúncia de gente que foi morta e foi enterrada ali por perto, e a polícia está tentando até hoje encontrar um cemitério clandestino ali do lado. Nossa, é impressionante. E quando eu estive lá, eu ouvi idiomas que eu nunca ouvi na minha vida, e eu fui comprar uma pedra porque a filha dele tinha uma loja de pedras. E eu fui comprar uma pedra na loja da filha dele. E aí lá dentro alguém falou para mim, sabia que tem boatos que o João de Deus abusou da filha, tal, não sei o quê, e a filha lá sentadinha. Então era tudo muito perverso, né? Tudo que envolve essa história da casa de Dom Inácio, então é muito perverso. Você continua estudando tudo isso, você continua investigando e tal, chega, agora é só a série e vamos virar essa página? Algumas pessoas me procuram falando, fui vítima dele. Eu sugiro, eu encaminho para o Ministério Público de Goiás, incentivo a denunciar, que é o que eu estou fazendo, e não estou mais investigando esse assunto, mas torço para que outras pessoas continuem. Camila, como é que foi? Porque assim, dá um certo ergue, né? Tudo isso. Inclusive, tem muita reação assim, né, ao ver a série. Muita gente fala assim, puxa, é muito pesado. Eu tenho reações físicas. Assim, é muito pesado, e por isso que é importante a gente ver para saber que isso existe, que isso ocorre. E que está na hora da gente dar um basta, né, para esse descrédito das mulheres. A série mostra muito isso. A Zahira foi muito desacreditada, né? O advogado do João Teixeira fez depois ele fez ali uma conferência falando que ela tinha um histórico de extorsão de homens, que ela era prostituta. E isso tudo foi veiculado. Vários jornais nunca perguntaram para ela se era verdade ou não. Então, essa cultura de desacreditar inibe
toda mulher a denunciar. Exato. Então, por que eu vou lá falar? Vão dizer que a culpa era minha, que eu estava vestida assim. Isso. Que eu sou errada na história. Então, eu torço para que isso mude. O que mais te deixa impactado, Chico? Porque é óbvio que para você o impacto é diferente, não minimizando, né? Sim. Mas é óbvio que para você é diferente. O que mais te deixa impactado? O poder dele, a perversidade, as artimanhas que ele usou para fazer tudo que ele fez. O quanto todo mundo foi enganado, em certa medida. Inclusive as pessoas da cidade, porque quando falavam, você está escrevendo um livro sobre a cidade, e as pessoas da cidade já sabiam, então elas eram maldosas, então elas manipularam, então elas eram interesseiras. Não, era gente que de fato dependia, ou emocionalmente ou financeiramente. Assim, ou era a pessoa que acreditava que ele era Deus, ou era a pessoa que sabia que todos os empregos da família estavam ligados a ele, estavam de fato, porque depois que ele foi preso, a cidade entrou numa crise econômica ferrenha. Assim, a cidade girava em torno dele, toda a renda da cidade, praticamente, o ganha-pão da cidade era a casa de Dom Inácio. Eu encontrei família que 6 pessoas perderam o emprego do dia para a noite e a família teve que ir embora. Porque fecharam todas as pousadas, tinha 100 pousadas ao redor da casa, tinha restaurante, como você disse, loja de pedra, massagem, vinha muito dinheiro. Então, o que mais me impressionou foi que é uma história que tem poucos vilões e muitas vítimas. Assim, é fácil de olhar para trás hoje em dia com tudo exposto, assim, com o brilhantismo que vocês tiveram de expor essa informação e mudar a cidade e pensar, mas então são coniventes, era uma gente que de fato dependia, fosse pela fé ou pelo dinheiro. De novo a perversidade, né? Sim. Porque você tem que compactuar com uma coisa que você sabe que é assim. Zahira, esse espaço é todo seu. Você quer falar alguma coisa? Sobre essa situação? Sobre o que você quiser, o espaço é seu. Nossa, eu tô... eu estou interessado em ver Chico, como eu não conheço você, mas estou interessado porque você decidiu de escrever esse livro e se você sente Eu tive dificuldade de entender, vocês entenderam? Eu só entendi, acho que ela me perguntou por que eu quis escrever esse livro, de onde veio. Da segunda parte da pergunta eu não consegui ouvir. Você poderia repetir, Zahira, por gentileza? A segunda parte é, você se sente aliado, nesse caso, das mulheres? Você se sente um aliado nesse caso das mulheres? É o que eu espero, assim, do fundo do coração, é o que eu espero. E acho que, idealmente, teria sido um livro escrito por uma mulher, como tem uma repórter genial, a Cris Fibe, do Rio, do Globo, que está escrevendo um livro, mas até por isso eu não pautei meu livro nos crimes de natureza sexual, porque acho que isso nada mais justo que uma mulher tratasse disso e apurasse disso. A minha investigação era a história da cidade, então, claro, tem alguns crimes, tem inclusive crimes que nunca tinham aparecido, mas o meu foco era contar a história inteira antes que ela desaparecesse. Porque com a cidade morrendo, e a Badiânia de fato está morrendo, as pessoas estão indo embora, a cidade está empobrecendo, essa história ia ficar cada vez mais difícil de contar. Eu acho que se eu fosse começar hoje esse livro, eu não conseguiria fazer essa linha inteira e entender como esse monstro foi criado. O meu intuito foi esse, assim, mostrar como esse homem chegou nesse poder tão grande que ninguém conseguia pará-lo, que ele conseguia cometer todos os crimes que ele quisesse e se achava Deus. Por tanto tempo. Por tanto, 40 Enganou anos. Tanta gente por tanto tempo. Exato. Zahira, muito obrigada por estar aqui conosco. Perdão se de alguma maneira eu te constrangi. A ideia nunca foi essa, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Camila, você entende que do ponto de vista, não como mulher, porque essa acho que é uma luta, uma guerra de todas nós. Como profissional, você entende que, assim, trabalho concluído para você como profissional nesse aspecto, nesse assunto, João Teixeira? Eu sinto que é um trabalho concluído. Eu estou vendo a série reverberar de formas muito positivas e ressalto uma coisa que você trouxe, para cada um olhar para o seu próprio lar. Exatamente. Em volta. E denunciar, e tomar olhar para essas mulheres estender e se inspirar. A mão para uma amiga. Estender uma mão, se inspirar e pegar força, assim, tomar rédeas da sua própria vida e não deixe isso acontecer. Não cabe mais abuso, não cabe mais na nossa sociedade, não cabe mais perpetuar, não cabe mais aceitar, nem normalizar o abuso. Nem achar que é louca, histérica, desqualificar de alguma maneira, né, Camila? João, você quer falar alguma coisa, meu querido? Não, acho que é isso, só louvar o trabalho e dizer a importância que é mesmo, assim, é uma história da Zahira e da Camila e fiquei feliz de ter conseguido contar um pouco a prévia
desse furo maravilhoso delas. As histórias são histórias, assim, que são reais, mas parecem que são histórias fantásticas, né? Dos abusos, eu tô falando, não tô nem falando das histórias do livro do Chico, assim, dos abusos. Olha, tem a menina que foi abusada na frente do pai. O pai de olhos fechados, meu Deus, é de uma perversidade. E ele rezava, né? É perverso. Ele rezava Ave Maria. A Débora também, quando ela foi abusada, ele rezava Ave Maria durante todo o abuso. É muita perversidade. E aí eu fico pensando na relação dessas mulheres com a religião, com a fé. Sabe, é um dano. Esse ponto que você trouxe é uma das coisas que me deixou mais triste também na apuração. Foi essa primeira mulher com que eu conversei, essa amiga minha, eu perguntei para ela, eu falei, o que te deixa mais triste disso tudo? E ela disse, eu perdi totalmente a minha fé. Eu não acredito em mais nada. E ela falou com os olhos cheios de lágrimas. Isso dói tanto, porque a fé é algo tão bonito, né? Que nos mobiliza, assim, é uma força. Então, assim, eu não sei qual é a pena, né, cabível para esse sujeito que brinca com essa coisa que serve de âncora, né, que é a fé. Né, a fé, enfim. Chico Felitti, o livro do Chico se chama A Casa, a História da Seita de João de Deus. O Instagram do Chico Felitti é @ChicoFelitti, do jeito que escreve, Felitti. O site da Camila é camilaapel.com.br. Camila, do jeito que a gente fala, Apel com 2 P's, APPL, camilaapel.com.br. O Instagram da Camila é Camila Apel. E a série que a gente está falando se chama Em Nome de Deus, é uma série documental disponível no Globoplay. É forte e necessário ao mesmo tempo, né, Camila? Acho que é isso, exatamente isso. Intenso, forte, necessário e urgente. Assiste aos pouquinhos e você, uma amiga, uma pessoa próxima, porque a gente sabe quando uma amiga está quando é uma amiga próxima, a gente sabe quando essa amiga não está bem. Estenda a mão, dê ali um encaminhamento para essa história para que o abuso seja cessado quanto antes. Eu vou agradecer a presença de todo mundo. A Zahira, a Zahira não quer dar os contatos dela, eu não tenho o contato da Zahira. Zahira é coreógrafa, ela é jornalista, escritora e coreógrafa, ela prefere não dar os contatos, não é isso, Zahira? Não, pode ser. Então não, qual que é? Qual que é? Eu tenho o Instagram, que é @Zahira Maus, M-O-U-S. Então vamos lá, Zahira, Z-A-H-I-R-A, Zahira. M-O-U-S. M-O-U-S. Só isso. Tem um ponto do meio. Tá bom. Muito obrigada, viu, Zahira? Vou agradecer a Rede Globo que liberou a Camila para vir. Não é? Muito obrigada por terem vindo. Enfim, a ideia era trazer esse assunto, como eu prometi, nada muito impactante, nada muito denso nem pesado para o horário, mas o assunto por si só já é denso e pesado e necessário. Muito obrigada a vocês por terem vindo. Até breve. Até breve. Até breve.